Estamos voltando ao programa Cariri em Ação, desta sexta-feira, dia 21 de março de 2025. Estamos agora, como tínhamos anunciado agora há pouco, né, com a presença, a participação já do deputado estadual Michel Henrique, a satisfação em recebê-lo aqui. Já estivemos em várias outras oportunidades, mas de forma externa, e hoje aceitando nosso convite de visitar o nosso estúdio e também bater um papo aqui, né, deputado, sobre o seu trabalho, seu mandato como parlamentar, representante dos paraibanos e principalmente representando lá na Assembleia Legislativa nossa querida região do Cariri paraibano. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, alegria é nossa, Marivaldo, todos que nos acompanham nesse momento, meu abraço mais fraterno. Alegria é nossa estar aqui prestando conta em tempo real do nosso mandato, que estamos fazendo pelo povo de Monteiro, do Cariri, da Paraíba, e posso lhe assegurar, modéstias à parte, que é muito trabalho, é muita dedicação, temos muitas ações, estamos aqui em Monteiro hoje já entregando resultados, entregando emendas impositivas nossas, e a gente não tarda e nem falha, a gente está sempre junto do povo, a gente está sempre sendo essa ponte a linkar o problema, a solução, sempre ouvindo, e essa é que é a boa política que a gente pratica. Ontem, quinta-feira, o senhor já esteve desde o início, conversar contigo pelo telefone para ver a confirmação da sua participação nessa sexta-feira, e o senhor disse que ontem ia ter exatamente essa agenda no Cariri. Como foi essa agenda? Me fala especificamente aqui de Monteiro, enfim, como foi, esteve no centro de convivência, o objetivo principal da visita aqui? Iniciamos fazendo uma visita ao Centro de Convivência de Idosos, uma instituição filantrópica que tem um trabalho excepcional, não só para Monteiro, mas para a região como um todo, reconhecido por todos os órgãos, inclusive o Ministério Público, que atesta a idoneidade e a pujança daquela casa de acolhimento. E nada melhor do que a gente estimular, do que a gente ajudar, do que a gente ser um porto seguro e um parceiro. Então, priorizamos a causa dos idosos e alocamos das nossas emendas impositivas R$100 mil para o Centro de Convivência de Idosos de Monteiro. Fomos lá entregar oficialmente à presidente e a toda a representação daquela instituição para que se traga ainda mais conforto para o idoso, se implemente lá uma sala de fisioterapia, enfim, ações que vão acolher e acomodar ainda melhor os nossos queridos idosos. Sempre que vem aqui a região, o senhor, lógico, tem sua base aqui em Monteiro, mas sempre que está por aqui, sempre tem visitado associações. A gente tem acompanhado esse seu trabalho como parlamentar. Recentemente o senhor esteve no Clube de Mães, a gente também entregando um grande instrumento, né? Acho que um trator para aquela associação. Me fala aí a finalidade desse momento também, enfim, o objetivo. Isso, alocamos também, eu acredito muito no terceiro setor. Sim. Eu acredito que são entidades, órgãos, claro, dentro da sua idoneidade, sim, que soma muito na construção da sociedade, porque quem está mais perto ali é descentralizado, tem as especificidades, cada uma tem uma temática que se toma conta ali, e o Clube de Mães é um patrimônio iniciado de Monteiro, que se expandiu inclusive com uma filial aberta recentemente em João Pessoa. Estamos levando esse trabalho exitoso de Monteiro para toda a Paraíba, iniciando por João Pessoa, e no que concerne especificamente a Monteiro, conseguimos, através de uma ação parlamentar nossa, em conjunto com a nossa eterna deputada federal Edna, a alocação de um trator para Monteiro, para o Clube de Mães específico da sede aqui em Monteiro. E com isso a gente cortou a tempo, graças a Deus, com as chuvas que Deus mandou, fazendo a parte dele. Nós fizemos a nossa, que foi fazer um trabalho de corte de terras para o pequeno agricultor, para aquela pessoa que não tem condições de tirar do bolso 300, 400, 500 reais para estar bancando horas de corte de terra. Então fizemos de maneira gratuita e a bom tempo, porque foi nos momentos das chuvas, e assim é o trabalho do Clube de Mães, como também tem um trabalho de assistência social ali, doação de alimentos, cursos de capacitação que iniciaram. A gente já está com uma primeira turma em João Pessoa, iremos trazer, acredito que próximo mês já, cursos capacitantes para Monteiro, como já foi feito anteriormente, e é uma instituição que já tem 20 anos, é reconhecida de utilidade pública municipal, estadual e federal. Então tem toda a idoneidade, já recebeu doações aí de vários órgãos e credencia ainda mais esse trabalho. Então
A gente acredita no terceiro setor e tem certeza que essa união do terceiro setor com a sociedade, a gente vai fazer, trazer grandes ações em prol da população. Michel, deputado estadual, tem um legado já familiar, inclusive, né? Sua mãe é ex-deputada. Só para continuar nas emendas, alocamos Sim. também, tivemos recentemente com o presidente Aguinaldo, da Vila Lafayette. Em Monteiro também. Em Monteiro também, Sim. Da Vila Lafayette. É uma vila que foi criada com a desapropriação dos ribeirinhos ali do canal da transposição. Criou-se essa vila, uma vila de agricultores, e lá eles fazem um trabalho excepcional, apesar de estar no semiárido, mas com muita perseverança, com muito afinco, com muita boa vontade, mantém ali, cultiva a terra. Tem ocupado seus espaços, né? Então, ocupa seus espaços, traz dividendos, produção, o agronegócio. Importante. E nada melhor do que a gente, como político, fomentar e estimular isso. Então, eu gosto de muitos ficam no terreno da retórica, do discurso, eu gosto de, claro, trazer produção legislativa, que é a nossa missão no legislativo, mas também trazer ações enérgicas, não ficar só no mundo da conversa, como se diz no popular. Então, fomos lá entregar uma emenda nossa no valor de R$50 mil, que nos comprometemos e viemos cumprir essa promessa, e esse recurso vai ser alocado para aquisição de placas solares, para que diminua a questão do custo da energia elétrica lá com os equipamentos que eles utilizam, e também gerar essa energia verde, e estimular essas energias renováveis. Então, essa foi uma emenda. Também alocamos recursos para a associação que cuida das pessoas com deficiência aqui em Monteiro, que é capitaneada lá pelo nosso amigo Geraldo, e estarei entregando a ele também oficialmente no dia de hoje. Vou visitar a instituição e entregar esse recurso, um recurso no valor de R$30 mil. Então, são pautas que a gente elege como prioridade. Para quê? Para que a gente chegue com esses recursos beneficiando na ponta final quem mais precisa, que é o cidadão. O senhor também vai estar em Serra Branca hoje, né? Sim, mas também fazendo uma visita institucional ao nosso prefeito Alexandre. Sim. E também vou fazer uma participação nos programas de rádio local e vou também visitar o centro de idosos de Serra Branca, São Vicente. Vou falar, me comprometi a alocar recursos e agora irei lá cumprir a promessa, entregar de maneira efetiva recursos. Alocamos R$30 mil também para ajudar nessa infraestrutura e trazer a nossa mão amiga para os nossos idosos, porque os idosos de hoje seremos nós amanhã, então Sim. Todos seremos. Então a gente tem que tratar bem as pessoas, sobretudo os nossos idosos que têm uma história, que passou por toda uma vida e merece todo o nosso carinho e nosso apoio. Como é que tem sido essa receptividade dos municípios? O senhor tem um grupo um número de municípios que lhe apoia bastante na Paraíba. Como é para o deputado chegar a esse número tão grande e tão jovem também, deputado? Mas já são o segundo mandato, já, né? Primeiro mandato. E quinto da minha família, do meu pai especificamente. Claro, tudo vem da origem. Quem originou tudo isso, a raiz, foi nosso saudoso deputado João Henrique, que iniciou na política em Monteiro em 2004. Não obteve êxito, nasceu o primeiro pleito para prefeito, mas quis Deus que ele já assumisse o mandato com 2 anos de deputado estadual, e assim se perdurou. Foi deputado estadual por 4 mandatos, faleceu como deputado estadual, vítima da Covid, como todos bem sabem, e coube a mim levar esse bastão, levar esse legado nesse 5º mandato, primeiro meu. Então, em todos os lugares que eu passava, escutava as boas histórias, os testemunhos de lealdade, de fidelidade, de honradez, de compromisso que meu pai tinha, e aprendi isso, e essa é a nossa filosofia de fazer política. Claro, somado a isso, a reoxigenação das nossas novas ideias, da modernidade, da juventude, mas o que me abriu portas foi realmente essa maneira dele de fazer política. Então, me entregou o terreno pavimentado, eu apenas asfaltei, e nesse primeiro mandato, no início do mandato, as pessoas, na campanha, melhor dizendo, as pessoas me conheciam como o filho de João Henrique. E hoje, eu com muito orgulho, claro, eu bati no peito e dizia que sou sim, e agora as pessoas já estão me conhecendo como Michel, realmente, o deputado que é acessível, que é comprometido, que está no dia a dia, que abraça causas
que das minorias, causas que muitas vezes não se refletem diretamente em voto, mas que a sociedade precisa dessa voz ativa, e eu tenho muito orgulho disso, e tenho certeza que a gente terá aí uma recondução segura em face de todo esse trabalho, e quem trabalha, Deus ajuda, como diz no popular. Então, graças a Deus, a gente passa, a gente tem porta aberta em todos os lugares. Aqui a saúde de Monteiro e a do Cariri paraibano foi contemplado com grandes instrumentos de saúde. A implantação da UTI do Cariri, o centro de hemodiálise, teve atuação direta da deputada federal Edna Henrique, sua mãe, né? E você tem dado continuidade a esse trabalho, não só do seu pai, mas da sua mãe também. Como é que o deputado vê os impactos dessas conquistas para a região do Cariri paraibano? Só antes fazendo uma retificação com relação à destinação do valor da emenda lá em Serra Branca. Sim. Foram não 30 mil, mas sim 50 mil. Melhor então, ainda. Estamos aumentando, já aumentamos 20 mil. Daqui a pouco a gente chega a 100. Tem alguns minutos, Mas graças a Deus a gente sempre olha e vamos entrar isso oficialmente. E com relação a essa virada de chave na saúde, foi graças, em modéstia à parte, à sensibilidade do deputado João Henrique, que em vida, e da deputada Edna, que no seu primeiro ano de mandato, elencou a prioridade. Qual era a prioridade? Trazer uma UTI e o centro de hemodiálise para Monteiro. Então ela pegou 100%, Marivaldo, 100% das emendas de bancada dela, equivalente a 10 milhões de reais ou 12, algo em torno disso. Mas, e priorizou. Disse. Alocou para cá. Teve um encontro com o governador passou o que é natural em todos os gabinetes da bancada federal, sempre pedindo recurso, quando naquela janela do orçamento geral da União, e minha mãe, na época, a gente até adversário político, mas sempre respeitando os mandatos e enfim, as autoridades, recebemos e firmamos um compromisso. A única coisa que ela pediu foi: governador, eu estou alocando recursos, eu só quero um compromisso do senhor. Efetive a UTI e o centro de hemodiálise de Monteiro, porque eu vivencio todo dia com as dificuldades de Monteiro. A gente vê pessoas com a saúde precária, tendo que viajar 300 quilômetros para ir para João Pessoa para fazer uma hemodiálise. A gente vê pessoas sendo transferidas de urgência, enquanto poderia ter muito sofrimento. Então a gente poderia ter uma UTI. Vamos descentralizar e os recursos eu coloco. E colocou. Coisa que, pensando politicamente, na política partidária, de densidade de números eleitorais, ela poderia pegar esses 10 milhões e adquirir as 5 bases de 2 milhões. Verdade. Chegar para o município: prefeito, toma aqui 2 milhões e vem me apoiar. Mas não. Despido de qualquer tipo de ganância eleitoral, ela dedicou todo esse recurso dela para o Hospital Regional Santa Filomena, e hoje lá tem uma UTI que está servindo a população não só de Monteiro, como da região como um todo, do Cariri, e o centro de hemodiálise também, graças a essa decisão política e de amor pela região que foi externada e concretizada pela decisão da deputada Edna e do deputado João Henrique. O deputado João Henrique deveria, na sua opinião, ser mais lembrado pelas ações parlamentares desenvolvidas aqui na região, principalmente da cidade de Monteiro? Na sua opinião? É muito lembrado, Marivaldo. Eu vejo onde a gente passa aqui, as pessoas lembram com muita nostalgia do meu pai, eu tenho muito orgulho disso. Da deputada Edna também. A gente passa ali na UPA, a pessoa diz: essa UPA foi a Edna que fez. Passa aqui na municipalização do trânsito da Montran, quem municipalizou o trânsito de Monteiro foi Edna. Passa na principal, quem reestruturou essa principal todinha de Monteiro, colocando naquele tempo, 2012, hoje se fala em LED, mas em 2012 LED era uma coisa extremamente moderna que só tinha em capitais. Então ela trouxe para Monteiro, modernizou. As pessoas lembram do 14º salário para os professores e os funcionários da educação, foi Edna que implementou, salários em dia. Então, assim, esse legado da deputada Edna, da então prefeita também, e em conjunto com o deputado João Henrique, fica esse legado até hoje. As pessoas lembram com muito orgulho, nostalgia, e faz um comparativo com o que foi Edna e a estagnação que hoje está no município. Hoje não tem, se você me elencar, a gente desafiou várias vezes os nossos adversários para que elencasse pelo menos uma obra estruturante. A gente vê aí uma coisa simples: Monteiro, uma cidade do porte que com a pujança que tem, Monteiro não tem uma rodoviária. Já faz tempo que tem um esqueleto ali, um esboço de rodoviária que está lá entregue, abandonado, como todas as obras do município.
Então, as pessoas lembram muito disso e lembram com muita nostalgia e com reverência e com homenagem. Então, eu tenho muito orgulho da trajetória dos meus pais e a cidade de Monteiro também. Tanto é que refletiu isso nas urnas. Eu fui o deputado estadual proporcionalmente mais votado em Monteiro, que eu estava enfrentando na eleição 2022, no pior momento da vida da gente, foi a perda do meu pai, era o apoio, o arrimo de casa. Eu sem ser conhecido, sem ter mandato, na pior fase da nossa vida pessoal, mas combatendo uma prefeitura cheia de dinheiro, o governo do estado na época, a presidência da Assembleia e a ânsia de querer nos derrotar dos nossos adversários. E mesmo assim ganhamos proporcionalmente, praticamente empatamos com um candidato da prefeita, que é o presidente da Assembleia. Foi uma decisão difícil naquele momento? Sim, com certeza foi. Porque quem sempre capitaneou tudo, quem sempre direcionou a política, quem sempre estava à frente de tudo isso era meu pai. Então ele é que era o pensador no sentido de decidir, de ter aquela voz ativa e proativa nisso. E quando a gente sempre discutia muito as estratégias, como era, então era uma confidência muito forte. E com a ausência dele, ficou sem aquele cérebro, ficou uma situação nova que no momento de decisão, no momento importante de ter que se decidir, e não tinha aquela sapiência dele, a serenidade dele e aquele pensamento dele. Mas ele estava lá em cima, nos dando direcionamento, e graças a Deus o povo de Monteiro também nos reconheceu, nos deu essa vitória aí maciça. Fomos, dos 36, o 6º deputado mais votado, quase 47 mil votos, e uma vitória esmagadora. E dentro da minha legenda, de 8 deputados, eu fui o 3º. Só perdi para o presidente da Assembleia e para o deputado Wilson Filho, que também era líder do governo, enfim. Mas o povo e a Paraíba soube homenagear nosso eterno deputado João Henrique, nos dando essa vitória, essa recondução na Assembleia, e as bandeiras dele permanecem vivas. E as bandeiras, a filosofia de trabalho dele vive, ele também está vivo aqui, nos direcionando e nos encaminhando pelos melhores caminhos. Deputado, imaginava estar aqui hoje, hoje na Paraíba, não aqui em frente de Marivaldo, sendo entrevistado pelo Cariri em Ação, mas imaginava estar hoje como deputado, almejava um futuro político partidário, mesmo tendo no berço o seu pai deputado, a sua mãe deputada federal, mas imaginava um dia estar como deputado? Não, confesso que nunca foi ingressar na vida política partidária. Não, nunca foi uma decisão minha. Eu sempre fui empresário. Sim. Eu sempre fui da área empresarial, da área de empreendedorismo. E meu pai foi quem foi picado pelo mosquito da política e se apaixonou. E chegou um momento, eu acho que nos idos de 2010, na segunda eleição dele, que ele queria que eu fosse candidato. Não, a próxima é você, nessa é você, nessa é você. Eu disse, mas meu pai, eu não tenho vocação. O senhor gosta e tal. Aí, não, você tem mais vocação do que eu, dá certo. Aí eu disse, não, na próxima eu vou. Aí quando foi em 2014, eu ainda... Houve um movimento partidário, ele ficou com medo do DEM não dar legenda e me registrou pelo PSDB. Eu ainda fiquei uns 15 dias candidato e rezando para que a candidatura dele fosse consolidada, deferida, para eu desistir da minha. Aí ficou ali sendo um step. Estratégia, né? Estrategicamente eu fiquei como um step ali e acabou, graças a Deus, a candidatura dele sendo consolidada, concretizada juridicamente, e eu desisti da minha. Aí quando foi em 2018, ele queria que a candidatura de federal fosse minha. Ele disse, vamos lançar um candidato a federal em casa, eu acho que você é o melhor, que eu já tinha presidido o PROS a nível estadual, isso. As votações crescentes de meu pai em João Pessoa, por onde eu passava eu já estava coordenando, já desde da 2006 que vinha coordenando. Já estão nos bastidores já, nos bastidores, se envolvendo aí. E essas coordenações iam crescendo, que eu ia para ajudar. No período da eleição, eu dava para eu me ausentar um pouco da minha vida pessoal e ajudar e coordenar no momento. Terminou, eles executavam o mandato, tanto ele quanto ela, e eu voltava para a minha vida empresarial. Isso dava para conciliar. Mas essas coordenações foram crescendo e chegou um ponto que eu tive que assumir o PROS estadual, a gente montou uma base e
foi quando veio a eleição de 2018 e ele queria que eu fosse o candidato a federal. Mas, meu pai, eu acho que não dá, porque eu não tenho, apesar de ter o sobrenome, mas eu não tenho a densidade, não tenho a experiência política e a vivência política e a publicidade política, a notoriedade política no Estado. Então eu acho que não é o momento. Aí ele disse, então eu vou. Eu disse, eu acho que não dá certo para o senhor, porque o senhor tem mais um perfil local, as pessoas hoje querem novidade. Aí ele disse, e quem então? Quem é que ganha? Aí foi aí onde surgiu a ideia de Edna. Eu digo, ó, se tiver que sair, tanto é que demorou muito, e a gente, isso eu estou contando numa ordem cronológica, tanto é que demorou muito a gente lançar a candidatura de Edna, também que foi logo no finalzinho. Então tinha essas interlocuções, ele, minha mãe. Aí eu disse, ó, já que o senhor quer de todo jeito lançar um federal, e tem essa janela, eu acho que a única pessoa que ganha é Edna. Por quê? Porque tem esse recall político de Monteiro, da administração, fez um excelente mandato como prefeita, a região reconhece, e acima de tudo, hoje tem esse empoderamento da mulher. A Câmara Federal já faz um tempo que não tem uma mulher, você tem noção, das 12 cadeiras de federal na Câmara, da história mais recente, a única mulher que teve foi Lúcia Braga, depois Dona Ana, a mãe de Veneziano, e depois Edna, em 2018. Então, dito e feito, encaixou bem, Edna, muito política, muito simpática, aquela envolvência dela. Aí conseguimos, ela teve quase 70 mil votos para federal, se elegeu pelo coeficiente e de maneira direta, e ficou sendo a única mulher na bancada federal. Eram 11 homens e ela de mulher, e a senadora Daniela, sendo historicamente a primeira mulher a ser senadora. Então teve entrando para a história, né? Para a história. Tem todo esse trabalho, fez um trabalho magnífico, trouxe muito recurso para Monteiro, para a região, para Paraíba como um todo, transitou muito bem, estava com a reeleição aí desenhada. Agora, infelizmente, os desígnios não são os nossos, o relógio e o tempo não é o nosso, os desígnios do direcionamento e os caminhos quem abre é Deus, e quis Deus que convocar nosso mestre maior, nosso porto seguro, foi o deputado João Henrique, e aí perdemos ele para a Covid, mas Deus ganhou ele lá no céu e tenho certeza que ele está exercendo seu mandato eterno aí, mas sempre olhando para o lugar que ele mais amava e ama, e deu a vida, inclusive, por isso, deu a vida física em terra, e tenho certeza que está dando na vida espiritual também, que é por Monteiro. Deve estar prezando e guardando por cada um de nós. Deputado, já o primeiro mandato, várias frentes parlamentares o senhor está coordenando, comissão também de esporte e lazer também, enfim, como é que o senhor vê tão jovem deputado, primeiro mandato, mas com tanta responsabilidade que o senhor tem, enfim, inclusive tem um projeto que eu estava acompanhando aqui, que é a Caravana Inclusiva, o senhor esteve, acho que em Itabaiana, esteve em outras cidades também. Como é que... me fala um pouquinho desse projeto. Eu sou um grande defensor de pessoas com neurodivergentes. Como tem sido esse projeto lá e essa responsabilidade tanta na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba? Isso, nossas bandeiras, abraçamos a bandeira do esporte, a bandeira da pessoa neurodivergente, que o nome é meio incomum, mas quando se fala de autismo, todo mundo sabe. Então, o autismo é uma das especialidades do neuroatípico ou da causa neurodivergente. Então, hoje fomos reconduzidos recentemente, em face do trabalho que desenvolvemos na Assembleia, para a presidência da Comissão de Esporte, Juventude e Lazer. Sim. Eu sou esportista minha vida toda. Ciclista, inclusive, sou competidor e criei a frente... Competidor também. Competi até fora. Para ficar magro? Não, assim, competi até fora. Hoje estou na corrida também, mas competi fora, já competi até internacionalmente. E criei a frente parlamentar em defesa do ciclismo e do ciclista. Sim. Do ciclismo como modalidade esportiva e do ciclista como mobilidade urbana, mobilidade de transporte. E criamos lá em João Pessoa, tem uma área de treinamento que já existe de fato há muitos anos, mas não tinha uma segurança jurídica. Inclusive essa área já estacionado vários campeões brasileiros. Inclusive um campeão brasileiro profissional que representou a Paraíba a nível até de exterior e de Olimpíadas. Então treina lá conosco.
só que não tinha uma segurança de se manter essa área de maneira perpétua e se criar infraestrutura para ela. Então, apresentamos um projeto na Assembleia para a criação de área de proteção ciclista. Sim. É uma figura que tem no Código de Trânsito, que na legislação, que a gente pega do quilômetro 01, que é o Estação Ciência, tem a Estação Ciência, que é a PB 001, no quilômetro 1, que é o Estação Ciência, ponto de referência, a gente vai até o Centro de Convenções, são 6 quilômetros, e volta por esse contorno e fecha o ciclo de mais 6 quilômetros. Então, um circuito de 12 quilômetros que a gente conseguiu aprovar na Assembleia, e hoje é lei. Conseguimos infraestrutura depois da criação da lei, através de sinalização horizontal e vertical. Você passa lá, você vê as placas, respeito ao ciclista. Criamos outdoors, implementamos outdoors, campanhas educativas, e tivemos trazendo várias e várias implementações de segurança e de infraestrutura para aquela área. Então, isso na área do esporte. Outra bandeira nossa é a bandeira da pessoa neurodivergente, como eu havia dito. E dentro dessas ações nossas, voltando um pouco para o ciclismo também, a gente não só faz ações legislativas, como eu disse, mas também no terreno das ações concretas, a gente aloca recursos. Aloquei recursos para a Federação de Ciclismo para garantir um calendário de competições a nível de estado. Sim. Então está lá o recurso, está sendo executado, já teve prova no Brejo, lá em Bananeiras, vai ter prova em Guarabira, vai ter prova em João Pessoa. A gente quer trazer uma etapa aqui para o Cariri também, interiorizar também para o Sertão. Então, estimular a questão da prática esportiva, não só do ciclismo, como outras em geral. Aloquei recursos para a Federação de Vôlei, para garantir também um calendário de competições e trazer... Universidade esportiva, né? Trazer novas, exatamente, e trazer novas, criação de novos atletas aí de ponta, que João Pessoa é um celeiro de atletas de vôlei de praia, sobretudo. Sim. Aloquei recursos para a área do futebol também, Federação de Futebol, e isso na área do esporte. Na área da neurodivergência, como eu disse, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Neurodivergente e da Saúde Mental. Então, o que se tem mais em voga hoje é a questão do autismo, que é uma temática que está muito, muito acesa na sociedade, em face do número de diagnósticos que tem, e a gente já tem produção legislativa nisso. A minha primeira lei foi sobre essa causa. Inclusive, eu tinha me comprometido com o pai de um neurodivergente. Fui pedir voto a ele na época da campanha. Ele disse: vou voltar e trabalhar porque eu conheço você e sua família. Agora você vai fazer um compromisso comigo. Chegando lá, você vai defender a pauta do autismo. Aí, com certeza, fiz esse compromisso, adentrei nessa frente e a gente vem com o trabalho. E minha primeira lei foi nessa temática. Pessoas, pais, mães, cuidadores, quem tem a guarda de pessoas neurodivergentes, tem atendimento prioritário psicossocial na rede pública de saúde. Ou seja, não tem que enfrentar filas e mais filas, porque Marivaldo só sabe o que é ter um autista em casa, alguém neuroatípico, quem passa por aquilo. Então é um sacerdócio, muita dedicação. Eu tenho uma filhada que tem 2, né? Pronto, foi sortuda. Pronto, você sabe, é muita dedicação. Verdade. É muita compreensão, é muita abnegação. Então, às vezes, você abnega na sua própria saúde física e mental, e em prol daquele bem maior que é seu filho. Então, quando você precisa fazer um exame, precisa de um médico, enfim, de um atendimento psicológico até, porque não é fácil, você tem que enfrentar uma fila gigantesca. Então, através da nossa lei, você consegue ter um atendimento prioritário e também cuidar um pouco de si para voltar para casa mais rápido e cuidar do seu bem maior que é seu filho. Mas precisava para isso ter alguém que representasse essa bandeira, né? Então abraçamos essa bandeira e dentro dela, na frente, alocamos recursos para levar informação, interiorizar as informações. Que o que foi que eu diagnostiquei? Que na capital, nas maiores cidades, Campinas, João Pessoa, Patos, enfim, nos grandes centros, ou bom ou ruim, ou muito ou pouco, ainda tem informação, tem onde você se socorrer. Mas por lugares mais... os maiores rincões aí da Paraíba não tem. Você chega numa cidade do interior dessa aí, principalmente na zona rural, eu já vi neuroatípico ser trancado dentro de um quarto como se tivesse um animal dentro de uma jaula. Por quê? É maldade dos pais? Não, é falta de conhecimento. Não sabe como lidar, não sabe como conduzir. Tem uma intercorrência, uma crise, não sabe como equacionar aquilo. Então, estamos percorrendo a Paraíba, foi onde veio a ideia de percorrermos a Paraíba com a caravana da inclusão, levando capacitação, conhecimento, inclusão,
Tanto é que o mote, a temática, o tema, o slogan da nossa caravana é mais inclusão e menos preconceito. Então as pessoas hoje têm muito preconceito com o neurodivergente, com o T21, que é o síndrome de Down, que amanhã, inclusive, hoje é o dia do T21, vou ter um evento no sábado em João Pessoa para apoiar essa causa e também é uma das nossas bandeiras. Então criamos essa caravana com esse objetivo. Fizemos em Itabaiana, foi um sucesso, Itabaiana sediou por ser a maior cidade, mas veio gente de Salgado de São Félix, veio pessoas de Mogeiro, de Mari, de Juripiranga, enfim, de todo aquele Vale do Paraíba. Então foi uma imersão, foi um sábado e um domingo de imersão de conhecimento para os pais, mães, cuidadores, professores. Pra você ter noção, tem professores que diziam, deputado, eu tenho autistas na minha sala de aula e eu não sei como dar aula. E a lei hoje quer que a lei me obriga a adaptar uma aula para que o autista entenda, que ele tem as próprias dificuldades dele. Então a gente tem que traduzir no linguajar para que ele entenda, para que haja essa inclusão, para que haja esse acolhimento. E lá, através de pessoas capacitadas, que foram contratadas pela frente parlamentar, em conjunto com o Clube de Mães de Monteiro, a filial de João Pessoa, que foi denominada de Braços Abertos, a instituição. Através de lá, a gente contratamos essas capacitações e vamos percorrer todo o interior da Paraíba, levando esse conhecimento. A primeira etapa foi Itabaiana, a segunda será 11 e 12, que é um sábado e domingo, na cidade de Juru, que vai pegar toda a Serra do Teixeira, e vamos levar isso. Capacitação para todos os profissionais, de todas as pessoas que queiram acolhimento, inclusão e mais empatia com os neurodivergentes. Deputado, eu sei que sua agenda está corrida, o senhor tem os compromissos ainda hoje, certo? Mas a gente vai para a etapa final. Eu gostaria de tocar um pouquinho nesse assunto do apoio ao governo do estado da Paraíba. Qual o motivo que levou o senhor a apoiar o governo do estado da Paraíba, a João Azevedo, o senhor que estava na oposição, agora é a situação na Assembleia? Marivaldo, eu tenho uma premissa na política que você representa as pessoas. Então, quando eu fui ser candidato, eu consultei uma série de amigos, sobretudo o legado que meu pai tinha, que é o maior de todos eles, foi esse legado político dos amigos, da lealdade. Todos me estimularam. Michel, você tem que ir, você tem que prosseguir. A história de João não pode morrer, vamos para cima. E me estimularam e praticamente tomaram a decisão por mim. A gente tinha um entrave aqui em Monteiro, sempre admirei o trabalho do governador João, acho que ele, se não for o melhor, foi um dos melhores governadores, tanto é que a gente vê a economia hoje punjante, a gente vê uma série de obras, só que a gente tinha um impasse aqui em Monteiro. Meus adversários estavam com o governador e naquele momento não havia condições de aglutinação de forças. Então tivemos que permanecer com o nosso lado, permanecer com outro direcionamento divergente disso, por conta dessa costura paroquial aqui de Monteiro. Mas sempre respeitando o trabalho do governador, sempre respeitando essa movimentação, e passou-se o tempo. Fizemos nosso trabalho na Assembleia de maneira sempre consciente, de maneira pautada pela nossa consciência de espírito e de decisão, tanto é que tinha vários projetos lá que vinha originado do governo do estado e eu votei a favor. Como já teve uma série de projetos que votei contra, então eu votava de acordo com minha consciência. Eu levava o mandato de maneira independente, porque eu só devia reverência aos meus eleitores, às pessoas que me conduziram para lá. Então eu fui conduzindo dessa maneira, ou seja, um mandato através da consciência de ações que eu achei que eram benéficas para a Paraíba. Após esse trânsito, houve algumas defecções por conta da eleição municipal, houve algumas defecções a nível de bancada, e eu sou do Republicano, isso pesou muito. Com essas defecções recebemos um convite do líder do governo, deputado Chico Mendes. Em seguida houve uma reiteração do convite pelo presidente do meu partido, deputado Hugo Mota, hoje presidente da Câmara Federal, e culminou com um convite maior que foi do próprio governador, para que nós compuséssemos a base do governo. E dentro desse cronograma todo, eu fiz o quê? O que fiz na época da minha candidatura, que foi consultar os amigos. Porque a gente que está na política, a gente representa uma massa
de pessoas que acreditam em você. Tanto é que o mandato é outorgado. Alguém vai para a urna e ele outorga o mandato. Então, consultei todos eles e todos diziam, a maior parte da minha base, alguns estavam já em união com o governador e disseram, não, deputado, eu acho que o bom, correto para nossa base e grupo eleitoral é o senhor fazer parte, já que houve esse convite, da base do governo. Então, consultei todos de maneira praticamente uníssona, esse foi o direcionamento, e na política a gente não se dirige por si próprio, a gente se dirige pelas pessoas que nos guiam. Então, houve esse direcionamento para o governo, não me arrependo, tô satisfeito com a condução, estamos sempre despachando e sendo tratado como aliado nas secretarias, e o objetivo nosso é esse, é trabalhar com o nosso mandato para cada cidade, para cada paraibano, e com essa força agora do governo, tendo condições de penetração como aliado nas secretarias, a gente está trabalhando ainda mais, pedindo obras, ações, governo. Pra você ter noção, tanto é que quando foi para aglutinar essas forças, o governador me perguntou, deputado, elenque uma obra estruturante. Foi no lançamento, após o lançamento daqueles 11 bilhões e meio, daquele pacote. Me elenque uma obra importante para o Cariri. De imediato eu disse, governador, uma obra importante, tanto para Monteiro quanto Camalaú, é a estrada que vai ligar Monteiro a Camalaú. Aí ele disse, realmente tem aqui uma série de pedidos desse. O meu foi mais um. Se soma tudo, então toda essa união para o Cariri vai ser essa estrada, graças também a uma condução nossa. Então foi tudo isso que nos levou a essa aglutinação de forças e está sendo positiva para minhas bases eleitorais, para Paraíba e para os paraibanos. Quer saber como é que fica o palanque político aqui em Monteiro, com essa união? A união, a gente vai seguir o direcionamento, claro, do meu partido. Sou grato ao deputado Hugo e sou partidário. No momento correto, acho que as candidaturas vão estar postas. Já acho que essa união dos partidos, essa aliança irá se perpetuar e é o bom para todos. No momento correto, isso será personalizado através de nomes. Se o governador vier para Senado, naturalmente, quem vai assumir será o vice-governador Lucas, irá para uma reeleição, terá nosso apoio, porque faz parte de um grupo. E acredito que se o governador ficar, também surgirá um nome que será do grupo. Então eu sou da tese de que mais importante do que o nome é o projeto, mais importante do que o nome é a Paraíba, mais importante do que o nome é a gente manter esse trabalho que o governador... O senhor segue o partido? Segue o partido? Sigo, sou de grupo. Ninguém faz política. Não segue o governador? Ninguém faz política. Não seguirá o projeto? Sigo o agrupamento político. Certo. Do qual o governador é o capitão, é um dos timoneiros em conjunto com o presidente do meu partido, Hugo Mota. Deputado, eu agradeço, sua agenda realmente está bem já, o pessoal a assessoria já lhe chamando já para o seu, continuar a sua peregrinação no Cariri Paraibano. Eu agradeço, estender esse convite para que sempre que esteja aqui na região, participe e possa trazer informações para que os carizenses sempre fiquem informados do mandato, das suas ações lá na Assembleia da Casa de Deputados Pessoa. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Marivaldo, a você, abraço a todos os seus ouvintes, internautas, enfim, todos que de alguma maneira estão nos assistindo nesse momento, levar meu abraço mais fraterno a todos e me colocar sempre à disposição. Eu estou na política, não é por vaidade, não é para, como meu pai costumava dizer, não vim levar nada da política, eu só vim trazer. Ou seja, ele dizia especificamente para Monteiro, de Monteiro eu nunca vim levar nada, eu só vim trazer. E realmente ele trouxe tudo para Monteiro. Quando não tinha mais nada o que dedicar a Monteiro, ele dedicou a própria vida. Então, na política, eu sou um sacerdócio, estou nela por convicção, estou para realmente, porque gosto de estar junto das pessoas, junto do povo, gosto de pautas que realmente mudem a vida das pessoas. Acho que o mandato, o parlamento, é uma ferramenta para que a gente transforme vidas de maneira positiva, e esse é meu objetivo, é minha missão de vida. Então, que eu puder ser sempre... Se eu puder ser ponte e ser útil, eu estou sempre à disposição da Paraíba, de Monteiro, sobretudo, que Monteiro é nosso berço, Monteiro é nossa casa, é a minha maior paixão. Todo voto para mim é voto, mas o voto de Monteiro é um voto especial, é um amor incondicional que a gente tem por aqui. Isso a gente já, antes de meu pai ser político, ele falava com todo carinho de Monteiro, e isso foi nos impregnando
na nossa mente, no nosso coração, e depois ao conviver com o Monteiro, de 2004 para cá, foi 2003 para cá, e construir toda essa história, foi que esse amor se multiplicou de maneira exponencial, e sempre que fomos convidados, tivemos espaço, a gente vai estar sempre levando nossas ideias, nosso mandato, nossas ações, e claro, fazer um mandato participativo. As pessoas, eu sempre digo aos meus eleitores, vocês que me conduziram para a Assembleia, então não me abandonem no sentido da execução do mandato. Eu acho que o importante é isso. Às vezes a gente só vota ali, Marivaldo esquece quem colocou. Não, a gente colocou ali, o mundo não acabou ali. Quando a gente teclou e deu a vitória àquele político, àquele mandatário, a gente tem que estar fiscalizando o mandato dele, contribuindo, dizendo, cobrando, dando sugestão, fazendo um mandato participativo. Então, graças a Deus, tem uma atuação boa nas redes sociais. Meu Instagram é Michel Henrique PB, eu mesmo... a gente não tem como estar nos 223 municípios, mas é uma maneira de estreitar os laços, é pelas redes sociais, tanto é que funciona muito hoje. Eu mesmo quem respondo diretamente e pessoalmente, e a gente sempre troca ideia, muitas ideias boas surgem da população, a gente abraça muitas cobranças, muitos requerimentos, e a gente está sempre lá para ser essa voz a quem não consegue ter voz e ser essa ponte a linkar os problemas, a solução, e estarei sempre sem economizar forças e energia para fazer sempre uma Paraíba melhor, maior e mais humana e mais empática e mais inclusiva. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? A participação, a sua presença aqui no Estúdio Cariri em Ação. Muito obrigado, sucesso, bom final de semana, tá bom? Nós vamos a um pequeno intervalo e a gente retorna em instantes com mais participação. Aguarda aí.